Olá, muito obrigado a você que nos acompanha aqui no canal Freelance Filmes. Queremos agradecer a você pelas visualizações no vídeo anterior, no Que Disse Zé das Medalhas. Mais de 5.000 visualizações em uma semana, gente. Obrigado mesmo, de coração. Eu e Giovanni Souza, que está aí atrás da câmera, né? Só temos que agradecer. Bom, pessoal, mais uma vez estamos no olho do furacão. Ou seja, a internet não para de bombar. Vocês gostam de polêmica, que a gente sabe disso. E estamos aqui o quê? Praça Palmares, né? O símbolo da luta negra, da libertação. Então o que acontece, gente? Essa semana, o subsecretário de Turismo de Santos, senhor Adilson Durante Filho, deu umas declarações não muito satisfatórias, um pouco chocantes. Vamos ver o que ele falou. Ô Caco, vou falar uma coisa pra vocês. Aqui a gente tá entre amigos, tá? Sempre que tiver um pardo, o pardo o que que é? Não é aquele negão, né? Também não é o branquinho, é o moreninho da cor dele. Esses caras, tu tem que desconfiar de todos que tu conhecer. Essa cor é uma mistura de uma raça que não tem caráter. É verdade, isso é estudo. Todo pardo, todo mulato, tu tem que tomar cuidado. Não mulato tipo o Pedro. O Pedro é tipo pra índio. Tipo chileno, essas porra. Tô dizendo o mulato brasileiro, entendeu? Os pardos brasileiros. São todos mau caráter, não tem um que não seja. Nas redes sociais o assunto foi e continua sendo um dos mais comentados. Muita gente indignada com a declaração de Adilson Durante Filho pedia a expulsão dele do Santos. Adilson emitiu uma nota depois do ocorrido, reconheceu o áudio e disse que foi feito em momento de infelicidade levado pela emoção. Pediu desculpas aos que se sentiram ofendidos. O Santos também emitiu uma nota. Lembrou, o time mágico de Pelé, Pepe, Coutinho, Zito e tantos outros gênios do futebol espalhou aquela maravilhosa imagem de brancos e negros se abraçando para comemorar gols que encantavam o mundo. Temos orgulho da nossa história construída em 107 anos de existência por ídolos negros, pardos, brancos e seres humanos de todas as etnias. Brasileiros somos produto da miscigenação. Funcionário público, né? Funcionário da Secretaria de Turismo. Você não pode dar esse tipo de declaração. E além do que mais, ele é conselheiro do Santos Futebol Clube, o time de Pelé, né? Onde, Pelé jogou, Clodoaldo, Coutinho, o Pepe. Então, jamais ele poderia ter falado isso, dado uma declaração dessa. Pois bem, como nós tínhamos falado no Facebook, né, chamamos vocês para vir ver, nós fomos ouvir o prefeito. Ou seja, a prefeitura não quer causar muita polêmica a respeito do assunto. Segundo ele, segundo o prefeito, nos passou, o assunto está encerrado, o rapaz foi exonerado, não volta mais para a prefeitura, ou seja, acabou o assunto segundo o prefeito, né? Para nós, a gente buscou pessoas para dar opinião a respeito desse assunto, porque para nós não basta só o prefeito dizer que o cara foi exonerado. Vamos ver o que o Júlio Evangelista do projeto Educafro falou sobre as declarações do seu Adilson Durante Filho. O que você tem para dizer dessas declarações do Adilson Durante Filho aí? É uma coisa que choca, né? Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade. Nós estamos repudiando esse ato criminoso, esse ato racista, esse ato discriminatório, esse ato que não tem conformidade com o Estado Democrático de Direito. É inadmissível que um agente político de uma cidade como Santos, que já foi reconhecida como uma cidade abolicionista, hoje tem um agente público, um agente político, um ex-secretário adjunto de turismo, tendo esse tipo de ação, de atuação e de opinião. Infelizmente, isso aí que está sendo veiculado aqui atrás é uma aula de racismo. É uma aula de racismo estrutural, é uma aula de racismo institucional, é uma aula de racismo recreativo, é uma aula de racismo em todos os níveis e classificações possíveis que a gente precisa exterminar da nossa sociedade. E o que vocês acham da prefeitura, né, não se pronunciar oficialmente, assim, se fez uma nota, claro, né, anunciando a exoneração do Adilson, mas você acha que a prefeitura devia ir nas mídias
como um todo e falar abertamente sobre o caso? Veja bem, não é suficiente as duas notas, uma do prefeito e outra da prefeitura. Isso só demonstra o racismo institucional, como ele interfere nas nossas ações e relações. O senhor prefeito, na primeira manifestação, ele se declarou afrodescendente. Mas é um afrodescendente que vetou uma lei de cotas e que prometeu encaminhar outra para a Câmara e até hoje não encaminhou. O prefeito afrodescendente que não recebeu adequadamente uma rainha africana que teve aqui no último dia 14 de março. Então, o projeto Educafro, por exemplo, nós vamos questionar e solicitar uma agenda com ele para a gente discutir a política de igualdade racial na cidade de Santos. O que vocês do Educafro diriam para o Adilson Durante Filho agora? Senhor Adilson, não é o branquinho. Nós entendemos que o senhor errou. Não é uma questão de perdão, não é uma questão de ódio e nem de vingança. É uma questão de reparação histórica. Estamos à disposição para dialogar com o senhor na perspectiva de que o senhor entenda o que o senhor fez, que o senhor entenda como o senhor pensa, porque isso é uma construção social histórica que permite, que percorre todas as nossas mentes, todas as nossas relações. Agora, o senhor precisa responder na lei, na letra fria da lei, o crime que o senhor cometeu, e nós do Movimento Negro estamos à disposição para dialogar com o senhor, para que o senhor se capacite, assim como a Prefeitura, para que a gente possa pensar uma Santos melhor, um estado de São Paulo melhor e um Brasil melhor. Menino da cor dele. Esses caras, tu tem que desconfiar de todos que tu conhecer. Essa cor é uma mistura de uma raça que não tem caráter. É verdade, isso é estudo. Todo pardo, todo mulato, tu tem que tomar cuidado. Não mulato tipo o Pedro. O Pedro é tipo pra índio, tipo chileno, essas porra. Tô dizendo um mulato brasileiro, entendeu? Os pardos brasileiros. São todos mau caráter, não tem um que não seja. Vocês viram, né? O protesto na frente da prefeitura. Assim, a gente fica um pouco indignado com esses tipos de declaração, né? Que a gente está coibindo as coisas erradas na internet. Ouvimos também algumas pessoas populares a respeito dessas declarações. Dá uma ouvidinha só, olha o que algumas pessoas falaram sobre as declarações do Adilson. É realmente uma declaração que, para um governante, né, você não pode sair da boca nem de uma pessoa comum, quanto mais de um governante que é representado pela nossa classe, enfim. E foi, no mínimo, infeliz, mas ele tem que ser punido pelas declarações dele. Te chocou? Muito, muito, porque o Brasil é um país de tantas misturas, né? Hoje desde a raiz dos índios, dos escravos, dos negros. Então o Brasil é mixigenação, então hoje a cor da pele não significa nada, assim o caráter de uma pessoa, enfim. Então no mínimo ele tem que ser punido pelas declarações que ele teve. Você ficou chocado com essas declarações do Adilson? Chocadíssimo, porque não só eu como a cidade toda, o Brasil todo, né, ficou chocado com essas declarações que vazou, né, dele, né? Ele diz que vazou e agora está arrependido, que falou da boca para fora, ou que falou sem pensar. Não foi sem pensar. Ele é um cara inteligente, é um cara estudado, ele falou de pensamento mesmo, que é o que ele acha. Você acha que ele falou com consciência, falou sabendo o que estava falando? Com consciência, sabendo o que estava falando. Então ele não tem desculpa, entendeu? Um cara desse é um cara mau caráter. É um cara que não sei porque estava num cargo público, que o prefeito é filho da nossa raça, né? Ele o pai dele, o Barbosinha, eu conheci, convivi com ele, com o filho do prefeito. Um cara, gente fina, gente finíssima mesmo. E tem um pé na senzala, né? O prefeito também tem. Vai pôr um cara desse com uma declaração dessa. Ele já foi exonerado, ainda bem, né? Porque também não cabia mais ambiente para ele, né? Ficar na prefeitura. Então o pessoal agora tem que fazer um movimento, ir na casa dele, em frente à casa dele, não fazer baderna, mas assim, esse movimento que ele está fazendo, em frente à casa dele, ficar falando, enchendo o saco dele mesmo. E no emprego dele, no outro emprego que ele deve ter, né? Ele deve ter outro emprego. Então tem que estar enchendo o saco dele mesmo, que é para outras pessoas que pensam a mesma coisa que ele,
não ficar com esse negócio não, depois eles ficam falando que um preto de alma branca, isso não existe, entendeu? Ou você é racista ou não é, entendeu? Então você se declara racista. Faz que nem lá fora, os pessoal são declarados mesmo e brigam, né, para modificar esse pensamento das pessoas, porque nós somos todos seres humanos. Então, vocês viram? Ou seja, o povo, na sua maioria parda, né, ou pardo, vamos dizer assim, está indignado, sem dúvida nenhuma, com essas declarações, certo? Mas para a gente não era o suficiente, né? Sobre essas declarações, a gente precisava ouvir mais de uma pessoa experiente, de uma pessoa que sabe, que conhece o assunto. Nós fomos ouvir o Dr. Daryl, olha o nome do homem, Daryl Champlin, é um antropólogo, estudioso no assunto etnias, ele é professor universitário, ou seja, o cara é uma autoridade no assunto etnia, antropologia, né? Nós falamos com ele. Você quer ouvir o que ele falou? Roda o vídeo e você vai ouvir o que o Dr. Daryl Champlin, é assim mesmo. Dr. Daryl, um abraço, muito obrigado pela sua atenção. Vamos ouvir o que o Dr. Daryl Champlin falou a respeito de etnias, raças e se o brasileiro realmente pardo merece ou não confiança, se você pode dar confiança a uma pessoa parda, se a pessoa parda é merecedora de confiança. Vamos ouvir o que o professor falou aí. Doutor, muito obrigado por nos atender, é um prazer estar falando com o senhor. E eu gostaria de saber, doutor, o senhor deve ter ouvido, a cidade inteira ouviu essas declarações do Adilson Durante Filho, né, subsecretário de Turismo de Santos, que diz que o pardo, né, não o negro, não aquele branquinho, mas o pardo ele é de uma raça que já tem estudos comprovando que é uma raça que não tem caráter. Eu queria saber do senhor, como especialista no assunto, tem algum estudo que prova que o teu caráter origina da tua cor, da tua raça? Eu classificaria isso como mais um daqueles mitos culturais que alguns teimam em propagar. A verdade é uma só, aparentemente, né? Porque a verdade é uma coisa muito fluida e dinâmica, mas o que se sabe hoje na ciência é que nós todos, sem exceção, independente de cor de pele, de formato de cabelo, de cor de olho, de se é alto, magro, se é gordo, se não é gordo, enfim, todo mundo descende de, agora vamos lá para o fundo da coisa, de uma única mulher que viveu em algum momento, em torno talvez de 300 mil anos atrás, em algum lugar na África, tá? Que deu origem a toda a linhagem humana moderna. A gente não está falando aqui dos nossos ancestrais anteriores a eles, estão falando do Homo sapiens. Alguns discutem se existe o Homo sapiens sapiens já, que seria ainda uma linhagem mais recente da humanidade. Mas a gente está falando de uma única espécie, de uma única mulher que terá dado origem a essa espécie humana moderna, que habita hoje todos os cantos do planeta. E essa única mulher teria, então, sido africana. E se a gente vai concluir baseado nessa evidência, que é derivada de estudos de DNA mitocondrial que só as mulheres carregam, e foi possível de rastrear o nosso surgimento até aquele período, se a gente for analisar de perto, o que a gente está falando aqui, então, é que todos nós, sem exceção por baixo da pele, somos africanos. Não importa a cor do cabelo hoje. O que quer dizer isso é que temos origem em algum lugar na África 300 mil anos atrás, por aí. As declarações dele, doutor, surpreenderam, assim, surpreendeu o senhor ou chocou de alguma forma? Não vou dizer que surpreende, porque assim, é uma crença que muitas pessoas ainda carregam. Mas é uma crença. Não tem fundamento científico, biológico, não tem nada disso. Não posso dizer que seja algo surpreendente, porque eu já ouvi esse argumento muitas vezes. O que eu quero pensar é que uma argumentação baseada em falácia. É uma argumentação baseada em coisas que não são reais.
eu tenho um certo grau de tolerância com crenças que são diferentes das minhas, óbvio. O problema é que quando elas transitam entre ciência e falácia. E essa, em particular, transita firmemente para dentro da falácia. Mas é algo que pessoas disseram e têm dito ao longo de séculos e mais séculos e mais séculos. Fundamentou, esse tipo de ideia fundamentou movimentos racistas profundos em todo o planeta. Um expoente máximo disso eu poderia dizer Hitler, mas não, ele não é o único, não. Isso ao longo dos séculos foi recorrente. Hoje a gente sabe, com base nos estudos da genética, que isso simplesmente não é verdade, né? Só que ainda permeia as culturas em todo o mundo. Doutor, a gente sabe que o Brasil tem uma miscigenação muito grande. Pelos seus estudos, de quanto a gente está falando de povo pardo brasileiro, aquele brasileiro que o rapaz, né, que o Adilson se refere, não o negro, que ele separa, né, ele faz uma separação ali, não o negro, né, não o branquinho, como ele propriamente diz, o pardo, tipo chileno. Quanto que existe de população parda brasileira hoje, né, nos seus estudos, que o senhor tem ideia mais ou menos? Eu não sei exatamente qual é o percentual estatístico, eu não sei os números exatos. Mas é uma grande maioria. É uma grande parte. Se é a maioria absoluta, eu não sei, não tenho acompanhado os números, mas uma coisa é fato. Quando você analisa geneticamente, de novo, a gente tem que voltar para o argumento científico. Quando você analisa geneticamente, todos nós temos essa mesma origem. Então, daí você poderia dizer que a totalidade da nossa espécie vem de lá. Em outras palavras, do continente africano, em algum momento. A gente poderíamos dizer que ele também tem descendentes até negros na família? Teria que se fazer uma análise genética dele. Mas eu diria que em algum momento vai achar alguma infusão, entende? Então, mesmo os mais puros, digamos assim, aqueles que se acham os mais intocados e inalterados, quando veem a realidade genética, quando olham na constituição genética deles e de que origem isso vem, de onde que isso surge, ficam invariavelmente surpresos. Mesmo os mais dramáticos racistas ficam invariavelmente surpresos de saber qual é a constituição genética e qual é a origem dos seus genes, do ponto de vista até geográfico. Eu não posso afirmar com certeza absoluta que ele é racista, eu não o conheço, entende? Mas esse tipo de colocação é infeliz no sentido de que ignora completamente todo o corpo científico genético que está publicado, que, sabe, que revolucionou o mundo de umas décadas para cá, esse conhecimento. Doutor, queria agradecer mais uma vez por esse momento de clareza, vamos dizer assim, que as pessoas precisam ser mais tolerantes, tanto da forma ideológica, religiosa, sexual, até na internet. Questão de um mês atrás, né, nós fizemos uma matéria com um rapaz que teve vídeos jogados na internet e foi praticamente linchado na internet. Isso falta um pouco de tolerância também entre as pessoas. O que a gente precisa manter em mente sempre, e a antropologia fala muito isso, só existe uma raça humana. Todo o resto é etnia, ou uma mudança de adaptação geográfica ou física às condições geográficas. Então, nós somos uma raça só, não dá para você dividir entre raça branca, negra, amarela, isso não existe. Porque todo mundo humano conseguiria fazer um filhote viável com qualquer outra pessoa humana, sendo evidentemente de gêneros diferentes ou de sexos diferentes. Então, por se ter absoluta certeza disso, que, por exemplo, um chinês poderia se reproduzir com uma brasileira poderia se reproduzir com uma chilena e formar... Com um pardo. Com um pardo, com um negro, e formar um filho que poderia depois manter a continuação da espécie. Por definição, então, nós somos de uma única raça que temos adaptações a lugares diferentes. Negros se adaptaram ao calor da África e a outras condições de lá. Brancos se adaptaram às condições do norte da Europa, por exemplo. Outros se adaptaram a condições onde você tem menos oxigênio presente no ar, que são pessoas que vivem em grandes altitudes e tem uma mudança na caixa torácica, tem mais brônquios nos pulmões. Então, se você for fazer uma classificação de todos os indivíduos no mundo, baseado nas pequenas variações que aparecem, então a gente precisaria passar o resto das nossas vidas classificando pequenas diferenças que são
variações e não evolucionárias. Doutor, mais uma vez quero lhe agradecer. O doutor tem um canal também no YouTube. Inteligência. É meio complicado, mas se procurar pelo meu nome, acha. Acessa lá que você pode aprender muito com as dicas que o doutor Daryl Champlin fala, né, e passa para as pessoas. O link do canal do doutor está aqui, ó, nas inscrições. Acessa lá também, que vale a pena você dar uma olhadinha. Se inscreve também no canal do doutor, que vale a pena. Mais uma vez quero agradecer a você. Peço mais uma vez, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e deixe o seu comentário a respeito disso. Deixe seu comentário, se inscreva, ative as notificações e deixe o seu like. O seu like pra gente é muito joinha. Mais uma vez, obrigado. E a gente vai continuar. Não deu na TV, vai dar aqui com certeza na internet, né, doutor? A internet pega tudo hoje, né? Ninguém escapa mais. Então, gente, Dr. Daryl é realmente uma autoridade, né? Dr. Daryl, mais uma vez, obrigado pelo seu carinho, por ter nos recebido tão bem. Pessoal, é isso. Não passou na TV? Nós mostramos aqui. Eu sei que vocês gostam de polêmica. A gente tenta esclarecer, na medida do possível, as polêmicas que estão acontecendo pela cidade. Porque aqui é o canal Freelance Filmes, gente. Eu sei que vocês gostam de polêmica. Quer ser nosso parceiro? Manda um e-mail pra gente, freelancefilmes@hotmail.com, ó. Tá aqui, ó, no rodapé do vídeo. Manda um e-mail, deixe seus comentários aqui no nosso canal. Seja o nosso parceiro, manda um e-mail. E outra, ative as notificações, se inscreva no nosso canal e deixe o seu like, o seu joinha. Seu like pra gente é muito joinha. Gente, mais uma vez, obrigado. Tamo junto, canal Freelance Filmes, até o próximo vídeo, gente. Um abraço, fui!